Queremos saudar a todos que nos acompanham na doce paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que tem feito grande obra em nosso favor, nos comprando, nos oferecendo a redenção. E quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, quando fala a nosso respeito, quando estamos em Cristo Jesus, o apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E ainda falando sobre essa condição de filhos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Vemos essa realidade da palavra de Deus afirmando que em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Quando olhamos para essa realidade como filhos, logo percebemos que temos um Pai que nos ama e um Pai que provê todas as nossas necessidades, sejam elas necessidades momentâneas ou necessidades eternas. Quando olhamos para a nossa condição antes de entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, nós estávamos perdidos no pecado. E a palavra de Deus nos mostra que o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Mas Deus, conhecendo essa realidade, essa necessidade de todos nós, proveu o sacrifício que nos oferece a redenção, que nos oferece a salvação. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Então a palavra de Deus nos mostra que este grande amor de Deus que nos é oferecido através de Cristo, nos traz a redenção, nos traz o perdão eterno dos nossos pecados, nos oferecendo uma condição de filhos, de herdeiros, condição de filhos que estarão na presença do Pai por toda a eternidade. Mas Deus não para apenas suprindo essa nossa necessidade eterna de salvação. Deus quer se manifestar, quer agir no nosso dia a dia. Tanto é que quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, o Pai Nosso, ele nos fala sobre o pão nosso de cada dia, sobre a necessidade que todos nós temos de estar em comunhão com o Pai, recebendo o pão, recebendo o alimento, seja ele o alimento físico ou o alimento espiritual, pois o próprio Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quando Jesus traz essa realidade, ele nos mostra que eu e você precisamos deste pão da vida todos os dias, enquanto nós vivemos aqui, e por toda a eternidade certamente também. Mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós podemos ver o apóstolo Paulo orando pela igreja, e falando sobre a condição de Deus, sobre aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala sobre isso. Portanto, o apóstolo Paulo nos fala de um Deus que é poderoso, não apenas para fazer coisas longe, mas para agir de forma muito próxima no nosso dia a dia. Tudo o que nós precisamos é entregar a nossa vida a Ele, confiando, assumindo essa identidade de filhos, nos aproximando como de fato um filho se aproxima do seu pai, trazendo os grandes problemas, trazendo os pequenos problemas, pois Ele nos ouve e Ele tem prazer de agir, de se manifestar. Que Deus abençoe sua vida, que você seja um filho de Deus, que você viva essa realidade para que o mundo possa ver a diferença, para que o mundo possa ver a luz de Deus brilhando através de sua vida. Fique na paz do Senhor, um abraço a todos.